Bom? Então, nosso assunto é discipulado, né? A gente tem falado já o ano todo, estamos em setembro, né? E a gente tem falado e ainda tem o que falar. E discipulado é a nossa vida. E quando a gente fala isso, discipulado é a nossa vida, o que é que vem na sua cabeça? Devemos viver a vida de discípulo. Devemos viver a vida de discípulo, né? Então, necessariamente, pelo menos para mim, discipulado não é um conjunto de regras, né, de ensinamento, tudo isso tem a ver, né? Mas é muito mais você incorporar, né? É você materializar, é você viver aquilo que você fala. E muito mais do que o que você fala, o que Cristo ensinou, né? Porque nem sempre a gente fala o que deve falar, mas quando a gente fala o que Cristo ensinou, a gente tem que ser o primeiro a se dispor a viver. Certo? Então, discipulado é mais vida. Eu digo que é compartilhar a vida. Você está com a pessoa e você ensinando, à medida que as coisas vão acontecer, você vai ensinando, né? Aquilo que você aprendeu de Cristo. Certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Que a gente já tem falado, a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Discipulado, né, eu vou falar sobre alguns princípios da vida de discípulo. Alguns princípios. E eu coloquei aqui que princípios, eles geram direcionamento e manutenção. Certo? Então, os princípios, ou seja, a gente vai ver o que é princípio. Princípios são essência, a essência, né? O Gênesis. Gênesis é o início, certo? Da vida. Então, os princípios é que dá direção à nossa vida. Os princípios dão direção e mantêm. Então, se eu tenho esses princípios, eu vou conseguir viver, certo? São as primeiras coisas, são as raízes. Princípios são as raízes. Então, eu vou falar algumas coisas que são raízes, são princípios, né, que você não pode negociar, que você tem que tentar viver mesmo, para que você possa ser um discípulo, uma discípula de Cristo, certo? Eu queria que você abrisse aí em Lucas capítulo 12. Evangelho de Lucas capítulo 12. E eu coloquei ali fragmentos. Não tem nada a ver com o livro lá, mas fragmentos gerais para a vida. Já fica aberto que a gente vai meditar pelo menos uns 10 versículos. Então, vamos lá. Primeiro versículo, quem lê para mim? Lucas 12, versículo 1. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. É interessante, Jesus estava, né, no lugar, tinha milhares de pessoas, era muita gente, tinha muita gente com Cristo. Ele pega, né, e ele fala um negócio aí. Primeiro, e aí vai o primeiro princípio. O primeiro princípio é a vida, leia comigo ali, a vida não pode ser fingida. Voltou. Falta o N aqui. Falta o N, né? Para fingida. Falta o N ali. Fingida, certo? Então esse é o primeiro princípio de uma vida de discípulo. Raiz é que o discípulo ele não pode ser fingido. E Jesus fala interessante, ele começa a dizer isso, né? Ele fala: cuidado, acautelai-vos. E é interessante que o versículo diz assim: primeiramente, né? Acautelai-vos primeiramente, não é isso? Cuidai-vos primeiramente. Então, primeiramente é primeiro, né? É o que vem de início. Então, acautelai-vos primeiramente. Do que? Aí ele fala do fermento. E o que é fermento? É um negócio de botar em bolo. Mas aí Jesus tinha uma ideia, né? Fermento é isso aqui, são influências que corrompem. Então, Jesus ele fala assim: cuidado com as influências que corrompem vocês.
Tenha cuidado, primeiramente tenham cuidado dessas influências. Influência de quem? Dos fariseus, né? E ele fala que o problema dos fariseus era a hipocrisia, certo? E hipocrisia são fingimento de virtudes e sentimentos. Então a pessoa hipócrita, ela finge ter sentimentos e finge ter virtudes que não tem, né? E o discípulo não pode isso, ou falsidade. É um princípio para a vida, e para um discípulo isso é essencial, é raiz, certo? É um princípio. A gente não pode pegar esse caminho do fingimento, certo? Vamos lá. Ok, até aí? Eu gostei do verso que Lucas ele foi demais, Lucas. Ele coloca primeiramente, né? Ele estava cercado de gente, multidão. Primeiramente, cuidado com isso, se cuide disso. E é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, né? É não ser hipócrita, fingido, né? Vou pegar outro caminho. Então, a gente distinguir fingir de criar. Fingir é você decidir enganar, certo? E criar é você decidir melhorar. Por que eu estou dizendo isso? Então, às vezes quando a gente está fingindo, de certa forma, é uma decisão, sabia? Às vezes tem as exceções, que às vezes a gente acha que é sem ser, né? Mas no geral, quando você está fingindo, é ato da sua vontade. Você está fingindo, você está fazendo um teatro, né? Inclusive hipócrita tem a ver com isso, né? Você está fazendo um teatro. E a vida de discípulo não pode ser um teatro. Então, a primeira coisa que a gente queria pensar nessa noite, certo? Todos nós precisamos estar olhando para a gente de vez em quando, para ver se eu estou vivendo aquilo que realmente eu falo, aquilo que realmente eu creio, ou se eu estou, sabe, manipulando as coisas. Esse é um princípio. Se eu viver um fingimento, se eu viver uma vida fingida, uma vida que não é a vida que Cristo preparou para mim, que eu já alcancei, eu vou reproduzir discípulos iguais. Você vai gerar, ou vai multiplicar, né? Segundo o que você é, certo? Então a pessoa, e é impressionante como as pessoas, né? Elas, desde criança, eles têm uma capacidade de ver as coisas, não entendem, mas veem. Então a pessoa sabe quando a gente está fingindo, em regra, né? Tem cara que é tão bom que ninguém sabe, mas em regra a pessoa sabe quando está fingindo. Então é um exercício realmente de análise, né? Versículo 2 e 3. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Amém. Jesus ele vai ensinar um monte de coisa aí, né, que Lucas registrou, certo? Aí a gente vai ver uma outra coisa, um segundo princípio, que a gente precisa ter isso na gente. Na vida, nada se encobre ou se esconde para sempre. Está ligado ao primeiro, né? Ou seja, quem é fingido um dia vai ser desmascarado. É isso que Jesus está dizendo aí, certo? E a gente tem que ter isso na cabeça, porque mais cedo ou mais tarde vai ser desmascarado, ou seja, vai ser revelado. Ele fala isso aí, né? Versículos 2 e 3. E aí é interessante que eu coloquei aqui, é a fragilidade da falsidade. Sabe que a falsidade ela é fraca? Ela parece ser forte, mas ela é fraca, a falsidade. A verdade não, a verdade é forte. A falsidade é fraca. E Jesus fala isso aí, dizendo assim, que tudo será revelado, né? Tudo será revelado. A luz revelará tudo que você faz, tudo que você fala, que as trevas escondem, será revelado.
E se não for revelado tudo aqui, vai ser revelado lá, no dia do juízo. Talvez Cristo também estivesse querendo dizer isso aqui. Não adianta não, porque um dia o juízo vai vir, e quando o juízo vier, tudo vai ser revelado. Tem outro texto que fala, não sei se eu coloquei aí, acho que é, se eu coloquei, não. Eclesiastes fala que tudo que está no nosso coração um dia vai ser, por isso que a gente tem que temer a Deus, tal. Eu vou falar isso mais na frente. Então esse é um outro princípio que a gente tem que ter como discípulo. A nossa vida tem que ser na luz, máximo possível. Eu não digo tudo, por quê? Porque a gente tem trevas. Não falo trevas, eu falo, tem coisinhas na gente, todo mundo tem. Então, à medida que você for conseguindo lançar luz sobre as suas trevas, você deve revelar, certo? Você deve mudar. Todo mundo tem, o calcanhar de Aquiles, Todo mundo tem. Lá conversando com o Lucas, tem John Bevere, acho que é John Bevere. Ele escreveu um livro chamado Kryptonita. Eu li esse livro dele, Kryptonita. E a Kryptonita, é um mineral, que na cabeça de quem fez o Superman, enfraquecia ele, E aí esse cristão pegou isso aí e botou Kryptonita. Ele disse que todo crente tem uma Kryptonita. Todo crente tem uma Kryptonita. Você tem alguma coisa, tem alguma fraqueza. É verdade, irmão. Que a gente precisa, se a gente já tem uma fraqueza, é ela que eu tenho que ficar de olho, E longe o máximo que eu puder. E se tiver que encarar, eu tenho que buscar recursos no Senhor para vencer, Ser uma graça. Bom, mas essa é a segunda coisa que a gente quer falar hoje, é que a vida do crente, a vida do discípulo, ela não pode ter esconderijos. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde vai se revelar. Eu estou falando de perfeição, certo? Os irmãos aqui já sabem o que eu estou querendo dizer, Aqui e acolá podem encontrar alguma coisa na gente. Isso não é para a gente se desesperar, é para a gente corrigir, Se ninguém viu, mas você viu na sua vida algo que precisa ser corrigido, corrija, Pela graça do Senhor, pela palavra, a ajuda do Espírito, a ajuda às vezes do irmão, que a gente precisa. Mas os olhos do mundo e os olhos de Cristo, principalmente os olhos do mundo, estão sobre nós. O mundo olha para a gente até demais, Olha, até exagera, não tira os olhos da gente, parece. E eles ficam tentando achar alguma coisa. Eu digo que se procurar, acha. Agora, não pode me achar falsificando, certo? E também eu não posso ser, desculpa a palavra, um descarado, O cara, eu sou cristão, eu estou errado. Não, estou errado mesmo, eu sou errado mesmo. Não, também não é assim. Cristo nunca tem essa postura, que é o inverso, Você diz, não, mas eu sou humano, Não, peraí, você é humano, mas hoje você tem uma nova natureza, E você tem um padrão de vida que você tem que buscar. O que vai acontecer? Você não vai conseguir, nem eu. Aí você vai dizer, eu estou tentando, estou no caminho, estou no processo, certo? Vamos lá. Terceiro, versículo 4 e 5. Por favor, vamos ler. Eu vos afirmo, não temais os que podem matar o corpo. Todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Jesus está ensinando aí, Coisa tremenda. E aí eu coloco outro princípio para a vida do discípulo, que é: na vida a gente precisa escolher a quem a gente vai temer. Você tem que escolher. Por que tem que escolher, pastor? Porque você vai temer alguém, não tem como. Você vai temer. Então você tem que escolher a quem você vai temer, Jesus está dando aí uma sugestão, uma orientação, Olha, é melhor você temer a quem pode matar o corpo e lançar no inferno, do que temer alguém que só mata o corpo e não faz mais nada.
certo? Então é outro princípio da vida. Eu preciso escolher a quem vou temer. Por quê? Porque vai ter sempre cara feia para mim. Quando eu falo vai ter sempre, né? É uma expressão exagerada, mas vai ter sempre cara feia, né? Seus, às vezes parentes, às vezes alguém no trabalho, às vezes até na igreja, às vezes Satanás, de vez em quando fica vendo cara feia, né, pra gente, para que a gente fique com medo. Por quê? Porque o medo, ele paralisa, né? O medo, ele tem uma força de amarrar o amor. É o medo que amarra o amor, né? Ele trava uma coisa que não pode ser travada do jeito que é o amor. Então, essa questão de você escolher a quem você vai temer é decisiva na vida da gente, certo? Então, você vai temer o homem, Satanás ou a Deus? Vai ter esses três, né? Vai estar sempre dizendo, e aí? E agora? Você vai me respeitar? Ou vai respeitar Satanás? Ou vai respeitar o Senhor? Vai sempre, a vida toda da gente está nesse dilema aí, nesse cheque. A vida toda. Você vai estar batendo de cara com você, é um patrão, sei lá, mas já tem um amigo, né, que é o chefe, né? Então a gente vai ter que escolher, e você tem que escolher. Se você já escolheu, eu creio que a gente já escolheu, né? Permanecer nisso aí, certo? Aí Jesus falou, né? A gente citou, não temer quem só pode, quem só tem poder nesta vida. Não tema quem tem só poder nesta vida. Não fique com medo de quem tem poder só nessa vida. Porque essa vida, né? Não é essas coisas todas, né? Ele mata o corpo e pronto. Né? Mas você deve temer quem tem poder para a eternidade. Quem é? O Senhor. Certo? Aí eu queria que alguém lesse Eclesiastes 12, mas eu acho que aqui é 11 e 12, não 1 e 2. Eclesiastes 12, 11 e 12, não 1 e 2. E Hebreus 2, 14 e 15, por favor, me ajudem aí. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como varas pontiagudas que os pastores usam para guiar o Deus. Você está onde, Maria? São as 12. Eclesiastes 12, 11 e 12. Eclesiastes 12. Eu quero ter o 2, né? As 12. Finalzinho lá, finalzinho. Então, As palavras, Eclesiastes 12, 11, vou ler agora. finalzinho do texto, então é mais para frente. Está no final, 2 últimos versículos. As palavras dos sábios são como pregos empregados, são como as varas pontiagudas que os pastores usam para guiar o Deus. Eis que estas palavras foram concedidas por Deus, o único pastor de todo mundo. Atentai, pois, filho meu, e mais este conselho, a mais este conselho. Não há limite para os proibidos de estudar em lavrado para o povo, todo fica ligado. Agora que já disse tudo, eis aqui a conclusão. A que chegamos? É isso mesmo? A que chegamos? Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Isso mesmo. Obrigado. Então, o que a gente vai temer, né? A Deus, que vai vir a revelar tudo que está em segredo, né? É Ele quem tem que temer, não é a homem e nem a Satanás, certo? Mas, irmãos, toda hora os homens e Satanás fazem cara feia para a gente. Não estou falando cara feia não, ou seja, tentar intimidar a gente. É ou não é? Certo? E falando, às vezes a pessoa até é mais fraca do que a gente, mas quer intimidar a gente. Não é não? É assim. Você olha assim, não dá nem para conversar, mas você quer intimidar você fica, por que eu vou ficar com medo dessa pessoa? Por que eu vou ficar temendo dessa pessoa? Às vezes não tem nem poder. Tem gente que tem poder, né? Você pega aí, eu não vou citar o nome não, mas tem uma pessoa que tem poder. Esse cara realmente pode fazer mal a mim, né? Essa pessoa pode fazer mal a mim, mas essa aqui nem mal pode fazer para mim, está querendo meter medo em mim. Às vezes tem alguém que tem poder, né, para fazer algo mal, qualquer mal na nossa vida, mesmo essa a gente não tem que temer, né? A gente tem que respeitar, mas não temer, certo? Quer que diz lá em Hebreus 2, 14, 15? Portanto,
visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estivessem escravizados pelo medo da morte. Esse versículo ele é, como é que eu digo? Ele é necessário. Esse versículo é necessário para o crente, ou seja, quem tinha o poder sobre a morte era o diabo. Mesmo assim era um poder limitado, né? Porque Deus mandava nele, mesmo ele tendo um poder sobre a morte. Mas depois de Cristo, ele perdeu esse poder. Ele perdeu esse poder. Certo? E de outras formas. Ele não vai atingir ninguém se Jesus não disser, eu deixo. Ele não vai. Ele não tem esse poder, a não ser que Cristo deixe. Agora, por que Cristo deixe? Aí pergunta a ele. Certo? Mas fora isso, ele não tem mais esse poder. Agora ele fica dizendo para a gente que tem poder de matar a gente. Ele não tem poder mais. Ele é o fingido Satanás, né? Ele é o fingido, o cara do pau. Ele é fingido e ele fica enganando as pessoas e às vezes até a nós mesmos para a gente achar que ele tem esse poder, mas ele não tem mais esse poder. Ele não tem mais esse poder, certo? Ele quer ter, mas não tem, certo? Então, a quem eu devo temer? Isso é necessário, é crucial na vida de um discípulo, uma discípula. Eu escolher a quem eu vou temer, porque isso vai fazer diferença no meu dia a dia. No meu dia a dia, certo? Quando vier, eu já falei isso aqui, quando tem confronto de autoridade, você vai obedecer a autoridade maior, sempre assim. Então quando tem duas autoridades, né, querendo botar alguma coisa, você vai dizer, quem é que manda? Você vai dizer, esse aqui que manda, então é esse aqui, né? No caso o Senhor, né? Diga, Tânia. Então, nesse caso, estabelecendo a prioridade, a gente deve temer, sabendo o que cada um pode fazer. Como assim? Por exemplo, eu vou temer o Senhor como prioridade, mas eu também tenho que temer o diabo e também tenho que temer o mundo. Ele assim, temer, né? Eu vou usar respeitar. Respeitar no sentido não é você bater palma para ele, mas você saber que ele tem uma ação, né? Que vai legal. Que o diabo tem uma ação, né? Só que a ação dele é limitada. É limitada. Ele não tem essa cara, ele não tem mais, ele tinha, mas não tem mais. Depois da morte de Cristo e da ressurreição, ele perdeu esse direito. Ele não tem mais. Certo? Irmãos, a gente não está negando, eu estou falando uma coisa interessante, não está negando vamos dizer, poder, né? Poder limitado do homem de Satanás, certo? Só que é esse mesmo que a gente tem que colocar, é poder limitado. Poder limitado. Se é poder limitado, a gente pergunta lá, quem limitou? Deus. Certo? Então, usando outra expressão que a gente usa, e é verdadeira, quem tem a última palavra? Deus. Porque ele tem atributo. Então é a ele que eu vou respeitar, vou temer. É um verso que diz: sujeitar-nos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Então, na verdade, essa é uma área até mais da Vilma, né? De batalha espiritual. Mas, se não há, mas uma das maiores estratégias do diabo é o engano. Talvez seja uma das armas que ele mais usa, é o engano. Certo? Ele é bom de papo. Talvez no universo não tenha ninguém igual a ele, de papo. O bicho é bom de papo. Então ele consegue enganar a gente com conversa. Tanto que ele tentou o próprio Cristo, né? Ele usou a própria palavra para tentar fazer mudar as concepções de Jesus. E ele usa isso ainda hoje, meu irmão. Cuidado, que às vezes o diabo usa a própria Bíblia contra a gente. Ele diz, está escrito isso, aí você diz, é mesmo, tá. Só que ele tirou do contexto, né? Ele tirou do contexto, ele tirou do lugar e botou em outro lugar. E você, eita, é mesmo. Então tem que ter um cuidado muito grande, certo? Mas aí é no sentido de escolha, né? De escolha mesmo. A quem eu quero temer. Certo? Eu temo a Deus. E pronto. Né? Às vezes a gente fica com medo dos homens. Às vezes a gente deixa de fazer um monte de coisa por causa dos homens, das pessoas. A gente deixa de falar por causa das pessoas. E no discipulado, que é o nosso foco aqui, se você não tiver, não estou falando de você chegar e dizer o que você quer na cara do outro, tá? Não é por aí, certo? Você não já me conhece, não sabe, sempre pese, né? Mas se você não tiver, você está discipulando alguém, se você não tiver
digamos assim, você se sentindo direito por estar discipulando, você dizer à pessoa, olha, isso aqui não é de Deus não. Você não vai discipular. Entendeu? Porque você está com medo da pessoa. Por exemplo, na igreja, a gente está com medo de dizer as coisas na igreja, isso é quase que geral, no Brasil, não sei em outro lugar, de dizer as coisas porque os irmãos vão-se embora. Se você disser alguma coisa que o irmão não gostou, o irmão vai embora. Ele vai para onde? Vai para outra igreja. Aí o que aconteceu? Um monte de coisas a gente deixa rolar, entendeu? Vai passando. Tem coisas que é besteira, né? Mas tem outras que não. Então hoje a liderança, ela fica como que pisando em ovos. Será que eu digo? Será que eu não digo? Digo ou não digo, né? Sempre não vá para os extremos, certo? Não vá para os extremos não. A gente também vê por aí já ao contrário, né? Vem uns ditadores aí, em nome da fé, né? Ninguém é capacho de ninguém, certo? A gente é servo do Senhor e servo dos homens depois. Então a gente não é capacho de ninguém, certo? Ninguém é nosso salvador, né? Nosso salvador é Ele. Agora lá, será que não acaba hoje? Quarta coisa, né? Que eu quero falar hoje, versículos 6 e 7. Jesus era demais, né, mãe? Jesus é top, eita Jesus. Então ele falava as coisas, ele está negociando uma sabedoria que só podia vir do Espírito mesmo, dele mesmo. Vamos lá, 6 e 7. Quem vai? Não se costuma vender 5 pardais Lucas 12. por 2 pequenas moedas. Entretanto, nenhum deles deixa de receber o cuidado de Deus. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça que estão todos contados. Não temais, valeis muito mais do que milhares de pardais. Eu falei, que negócio que Jesus fala, né? Na verdade está tudo ligado, né, irmão? Está tudo amarradinho, né? Como sempre, a Bíblia ela tem uma mensagem, né, geral e uma mensagem, e essa mensagem está dividida em partes. Aí que a gente viu, eu coloquei, precisamos entender o valor da nossa vida. Jesus quis dizer, olha, não tema quem mata o corpo, né? Tema a quem joga a pessoa no inferno. Corpo, alma, joga tudo lá no inferno, que é Deus. Aí ele chega e diz assim, mas você tem valor, vocês têm valor, muito valor, mais valor do que os passarinhos, né? Vocês têm valor, vocês valem mais do que passarinhos. E aí a gente vê o texto aí, fala 5, né? 5 passarinhos ou 5 pardais, né? 5 pardais por 2 a 6 ou cetis, depende da versão. E eu fui olhar, isso é 1/10. É a 10ª parte de uma dracma. A dracma é igual ao denário. São moedas da época, né? Então um denário e uma dracma, às vezes eles tinham o mesmo valor. E qual era o valor de um denário, uma dracma? Era o valor de um trabalho do dia, o dia de um trabalhador. Então digamos que uma dracma valia um dia de um trabalhador normal, né? Simples. Certo? E aí eu fiz aqui, só para ter uma ideia, né? O salário mínimo é R$1.518, né? Um dia daria mais ou menos R$50. 50, acho que é isso mesmo, R$50. Então, Jesus está dizendo que esses passarinhos aqui, se fosse trazendo para hoje, valia 50 conto, nem vale, né? Lá era menos ainda, certo? Mas era a 10ª parte de uma dracma. Não sei se eu fiz a conta certa. Aqui em Mateus 10:29 fala que 2 passarinhos ou 2 pardais valiam um centil. Lucas colocou 5 por 2, né? 5 por 2, aqui é 2 por 1. Ou seja, você comprava, né? Eu já falei isso uma vez, você comprava 4 e levava 1 de graça. Ou seja, esses passarinhos, esses pardaizinhos, não tinha esses valores todos, embora o povo lá comia, certo? Comia. O povo comia eles. A gente aqui não come pardal, né? Eu não sei se é o mesmo pardal,
mas eles comiam não, os passarinhos, né? Os pobres comiam. E de certa forma, para o pobre já era caro na época, certo? Mas reparem, ou seja, que valor tinha aqueles bichos, né? Aí o Senhor faz uma comparação com um passarinho, né? Agora, repare que Jesus disse: vocês valem mais do que passarinhos. E eles não estão esquecidos, eles não estão esquecidos diante de Deus. Esse é o valor que Jesus quis falar. Não é valor monetário, não é valor de dinheiro, mas ele quis dar essa ideia aqui, ó. Esse passarinho que vale tão pouco, eles não estão esquecidos diante de Deus. Vocês não estão esquecidos diante de Deus. Então eu tenho que entender isso. Para eu entender o valor que eu tenho, é que eu não estou esquecido diante de Deus. Deus não se esquece de mim. Então, quando um passarinho, eles pegavam um passarinho lá, matava, vendia, Deus via. Parece estranho isso, mas é verdade, irmão. Deus vê quando os passarinhos são pregos. Né? A figura de linguagem que ele usou, mas é um exagero, mas é um exagero verdadeiro. Deus vê os bichos. Né? Mas na minha maneira de entender, né, o valor é esse aqui, é que não estão esquecidos diante de Deus. Os pardaizinhos não estão esquecidos diante de Deus. Vocês não estão esquecidos diante de Deus. Amém. Ele não se esquece de você. Ele não para de olhar para você, certo? Aí eu coloquei aqui: o valor não está no preço, mas no não esquecimento. A gente ocupa os pensamentos de Deus. Então o valor não está no dinheiro, não é no preço. Está que nós não somos esquecidos. A gente ocupa os pensamentos de Deus. Será que a gente tem valor, mano? Hein? Será que Deus pensa em você? Olha? Não estou exagerando não, né? Isso é um verso, mas tem outros. Deus pensa em você. Deus não se esquece de você. Deus não tira os olhos de você. Jesus está enchendo a bola do pessoal, né? Assim, olha vocês, né? Fique tranquilo, né? Pode até acontecer coisa, mas fique tranquilo. Meu Pai, meu Deus, Deus está olhando para vocês. Não se esquecem de vocês, certo? Os cabelos da cabeça estão todos contados. Fica pensando, por que ele falou cabelo de outro lugar? Dos braços, da barriga, da barba. Aí os cabelos da cabeça estão contados. Sabe quantos cabelos em média um adulto tem? Quem chuta aí? Claro que isso aí é relativo, né? Às vezes um pode ter mais do que outro. Mas assim, uma média de cabelo que você acha que um adulto tem na cabeça? 50 mil? Mais. Isso é que dizem, né? De 90 mil a 150 mil cabelos um adulto tem. Diz que a criança quando nasce, às vezes já nasce, tem criança que nasce já com 100 mil, a depender da criança. Esses cabelos da cabeça estão contados. Não sei se é o lugar, talvez é o lugar que a gente tem mais cabelo na cabeça, né? A não ser que tem aqueles que tem uns cheios de cabelo no outro lugar. Mas Jesus disse: os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Aí eu coloquei para que Jesus quis dizer, irmãos. Aí. Então, o valor não é o preço, mas é o não esquecer. Outra questão: o valor não está no preço, mas nos detalhes. Detalhes. Jesus está dizendo assim: Jesus está falando aí, meu Deus, meu Pai, vosso Deus, Ele vê os seus detalhes. E Ele pegou um negócio, né, que é o cabelo na cabeça. Então Ele sabe. A gente sabe que, sei, eu creio que Ele sabe mesmo quantos cabelos tem, quantos cabelos você tem. Mas a ideia dele é assim: Ele sabe dos detalhes da sua vida. Por isso, entenda que você tem valor. Certo? Entenda que você tem valor. Essa é a ideia. Aí eu coloquei aí, né? A gente tem de 90 mil a 150 mil. E perdemos de 50 a 200 diariamente.
Aí renova, né? E outros às vezes não renova não, mas, mas a ideia é renovar, né? Então vocês valem mais do que muitos passarinhos, né? Milhares de passarinhos. Então, para que esse negócio de se achar que não vale nada, né? A gente tem um valor muito grande. Toda vez você fala isso porque a gente sempre tem uns exageros, né? Aí a gente vai e acha que a gente é o bambambam, tal, a gente é, né, a última cocada, não sei o quê. Aí não é, para com isso, né? Você é um como o outro, né? Filho de Deus, discípulo. Mas eu tenho que ter isso em mim, para eu ficar curado, né? Eu não me achar um Zé Ninguém, um desprezado. Não é por aí. Deus, ele vê os meus detalhes, né? Todos os meus detalhes Ele sabe, todos os meus detalhes, inclusive físicos, né? É isso que Ele está dizendo, certo? Se alguém quiser falar, só dizer. A quinta coisa, vamos ver o versículo 8 de novo. Digo mais a vocês: todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Aí Jesus ele diz: mas vocês vão me negar? Vocês vão ficar com medo de morrer? Aí vocês vão me negar? Vocês vão deixar de receber todo esse amor demonstrado que eu estou dizendo que o Pai tem por vocês vão me negar? Aí ele fala bem assim, que todo aquele que me confessar, eu coloquei uma coisa aqui, que é outro princípio da vida de discípulo, irmão, da vida, né? Mas da vida de discípulo é isso aqui, a vida, ela se fundamenta em confissões, sua vida tem que estar montada em cima de confissões, certo? Ou seja, daquilo que você diz, e quando você diz alguma coisa, você está ou assumindo ou negando. No caso, Jesus fala, você está assumindo ou você está negando? Então você está assumindo. Então é muito importante a sua confissão. É o que você professa. Entendeu? Na história da igreja tem confissões, né? Um monte de confissões. Eu já li uma ou duas. É um negócio interessante, muito profundo. Na história da igreja tem confissões. Então a gente precisa confessar. Certo? Confessar diante dos homens que somos de Deus, né? E Jesus ele vai também confessar, ele vai dizer lá no Pai que aquilo é a gente. Se a gente negar também, ele vai negar a gente. Confissão é uma declaração sobre quem você é e de quem é, certo? Nesse sentido aí. E a confissão, preste atenção nisso aqui, ela sempre se faz diante de outra pessoa. Você pode confessar para você mesmo, é bom, né? Você dizer para você mesmo, eu sou filho de Deus, certo? Você dizer para você, isso é bom, isso é bom, é terapêutico, é saudável, né? Os psicólogos mandam você ficar na frente do espelho e ficar dizendo para o espelho. Funciona. É meio estranho, eu fiz. É estranho, né? Você ficar olhando para você e ficar dizendo coisas assim, é estranho, mas funciona. Porque é uma confissão. A gente precisa confessar. A gente vai se salvar se a gente crer com o coração e confessar com a boca. Tem gente que diz assim, não, eu creio no coração. Beleza, primeiro passo. Segundo passo, você tem que falar. Você tem que assumir, tem que declarar e diante de outros. Às vezes tem aquele negócio da igreja, isso não é obrigação, irmão, certo? Nem precisa isso. Às vezes a gente pede porque é uma forma de você, o apelo, como chama, né? Você empurrar, né, a pessoa. É uma forma de empurrar mesmo. Essa pessoa toma uma decisão. Só não precisa necessariamente levantar a mão nem dizer nada, mas ela tem que confessar. Ela tem que chamar o pastor, o irmão, e dizer, eu quero esse Jesus aí e tal, eu vou vir a partir de hoje, né? Eu vou na minha casa, vou dizer que agora eu sou crente, ou seja, ela tem que confessar, certo? Por que a gente faz isso? É uma forma da gente empurrar, esse é o sentido mesmo, empurrar, vamos lá, toma uma decisão, porque é importante a pessoa tomar decisão na vida, né? Só ficar em cima do muro. Mas repare, guarde isso aí, ó, nesse contexto aí, confissão é uma declaração sobre quem você é e de quem você é.
Jesus disse assim: se você me confessar diante dos homens, eu vou confessar você diante dos anjos de Deus. Se você me negar diante dos homens, eu vou negar você diante dos anjos de Deus. Ou diante de Deus. Algumas versões já tem de Deus, já não é diante de Deus. Ok? Tem que ser diante de pessoas. Você tem que confessar. Sem soberba, né? Sem se achar. Também tem os crentes enjoados, chato, que ficam se achando, né? Aí o povo pensa assim: tá bom, pensa que é alguma coisa. Não. De forma natural, mas você tem que dizer: é assim que eu penso, eu creio assim, eu aprendi assim, né? Tal. Boa. Como se estivesse fazendo nada, mas você sabe o que você está dizendo, né? Você não está em dúvida, né? Em dúvida. Não sei se eu sou. Se é de Deus, não sei. Se é crente, eu não sei se eu sou crente, né? Sou, mas isso não é confissão, isso é confusão. Diga, Tânia. É mesmo porque, pastor, se a pessoa só confessa a Deus, mas Deus já sabia, porque ele sabe de todas as coisas, você não está fazendo nada. Você vai dizer para ele: olha, eu estava ali, ele já sabia. Só que você tem que confessar diante dos outros para que ele reconheça que você se tornou igual. E que você tem compromisso com ele. É compromisso com Deus. Porque você está sendo trazido para viver em comunhão. Em comunhão não só por. Olha, eu peguei alguém, eu estava em pecado, você está em pecado. E de repente você é visto por alguém, por um irmão e tal. Aí a gente fala: você não é crente? Aí o que você vai fazer? Você se compromete, quando você confessa, você se compromete, né? Exatamente. Você se compromete. E Tiago, ele fala que a gente deve confessar uns aos outros, né? Confessar as nossas culpas uns aos outros e orar um pelos outros, para que sareis. Então, para a confissão, eu digo que a confissão, eu já falei, não sei se eu disse em algum lugar na minha cabeça, mas para a minha confissão, ela tem duas forças. Confissão. A confissão, ela liberta e ela aprisiona. Como? Porque quando você confessa, você se liberta daquilo, mas você fica aprisionado ao que você confessou. E às vezes a pessoa. Por isso também que você não pode estar confessando os seus pecados para qualquer um. Você entendeu isso? Então a confissão tem esse poder de libertação, porque quando você tira de dentro de você, é como se você quebrasse aquilo ali. Falando uma coisa negativa, né? Um pecado, sei lá, uma fraqueza. Quando você confessa, para que existe tanta gente trabalhando nessa questão de alma, né? Psicólogo, psiquiatra, terapeuta, não sei o que. Hoje tem tanta gente para ouvir você falando as coisas, e eles ficam cutucando, né? Eles cutucam. E aí, por que isso? Aí não sei o que, aí você fala. Eu ficava com medo tremendo de eu cara, sou reservado, muito reservado, né? E aí a psicóloga, que é bom, certo? É bom, psicóloga, certo? Psicologia, você ter alguém para você poder conversar. Só que queria saber tudo da minha vida, aí eu não sou de contar minha vida para todo mundo, e ficava me cutucando, eu dizia: não, peraí, moça, eu não quero contar a minha vida toda não, mas não tem como. E eles têm as técnicas, né, que vai fazendo você falar, você nem quer falar, mas você fala. Só que é uma luta, por quê? Porque na minha cabeça, não sei se eu estou errado, mas eu entendia isso. Por isso que você, como profissional, você se sente mais livre, né? Porque eu vou falar, ela tem a ética profissional, e é alguém que não sabe nem quem eu sou, né? Está conhecendo agora, então. Por isso que eu estou dizendo que a confissão ela tem essas duas forças, ou seja, ela liberta, mas ela aprisiona, ou seja, você fica preso ao que você falou. E de certa forma você fica preso a quem você falou. Aí é ruim? Isso não. Certo? O poder de libertação vale o poder desse suposto aprisionamento. Parece estranho, mas é uma coisa que eu tenho na cabeça. Que eu... Você não está não? Porque eu via muito no passado, quem diz as coisas que profissionalizadas, geralmente eles trazem consigo alguma coisa, alguma experiência parecida com o que a pessoa está vivendo. Será que é verdade? Eles são seres humanos, né? Então eles
Eles viveram, né? Ouviram coisas como a gente. Às vezes eles tentam ficar mais isento possível, né? Como se fosse, mas é quase impossível, só se você for um negócio sem vida, né? Alguém chega para você e conta um negócio sério para você, você não vai sentir. Por isso que todos eles, né, é regra, parece entre eles, que todos eles precisam ter alguém para eles fazerem terapia. Todo psicólogo, eles precisam de um psicólogo. Porque eles ouvem muita coisa. Eu sempre, quando eu faço, eu me lembro da esposa do Genils, a Tânia, que ela trabalhava com meninas lá no Camboja, que eram abusadas. Então ela ouvia cada coisa, entendeu? E tinha hora que saía fumacinha, aí tem que falar para alguém, entendeu? Então eles vivem a experiência porque são pessoas como a gente, né? Não, bora lá. Então, confissão é você dizer quem você é e de quem você é, certo? Jesus falou, quem você é e de quem você é. Vou passar um exercício para você. Não sei quem já ouviu falar desse exercício aqui. Vamos falar nesse negócio necrológico? Não, né? O que é isso? É um exercício. O que você quiser fazer, certo? Eu acho que é legal. Se você quiser mostrar, é bom. Mas se não, você pode ficar para você. Mas eu acho que é um exercício que todo mundo deveria fazer e tem que de vez em quando estar fazendo de novo, certo? Quem você será depois que morrer? No necrológico. Tem de necrotério, né? Tem essa questão de morte, certo? Então, quem você será depois que morrer? Aí, exercício: fazer um texto como se você fosse uma pessoa está de fora, você é um repórter, você é um biógrafo, né? Alguém está fazendo a sua biografia e escrevesse sobre você. Esse é o necrológico. Você vai escrever como se você fosse contar a sua história, só que você morreu. Entendeu? Aí você vai dizer assim, isso é bom porque você vai saber se você está fazendo alguma coisa. Quando você, vamos botar de outro jeito, quando você fosse embora, o que é que as pessoas vão dizer acerca de você? Não é o que você acha de você, né? É o que você quer ser e, em tese, você conseguiu antes de morrer. Tem para entender? Então, digamos, eu quero ser, sei lá, cantor. Não quero não, mas eu quero ser cantor, tal. Aí eu morri. Aí será que alguém vai dizer, Vanilson, filho de Dona Angelina, seu Guilherme, não sei o que lá, foi um bom cantor, tal. Entendeu? Isso é o necrológico. É alguém, como se fosse um repórter, alguém de fora, ou sei lá, alguém que vai contar a sua história. Só que é você que vai contar a sua história. Como se você não fosse você, se estivesse fora de você. Dá para fazer? Isso é bom. Eu fiz isso já. E você precisa de vez em quando fazer tudo de novo, né? Porque você muda os planos. Mas a ideia irmãos, é como se fosse, depois que a gente morrer, né? O que é que vão dizer acerca da gente? O que é que as pessoas vão dizer acerca da gente? Todo mundo fica aquele bonzinho, não sei o que lá, bonzinho, mas é um bonzinho mesmo ou é só conversa fiada, né? Um bonzinho é só no velório. É só no velório, né? Mas aquela questão vai dizer, não, fulano de tal, né? Nasceu numa família, por exemplo, pobre, né? Alguém está contando a sua história, só que você fez a sua história. Quem faz a sua história é você, não é os outros, né? Então, alguém vai dizer, ele nasceu numa família pobre, mas olha, subiu, ele se tornou uma pessoa muito, sei lá, rica e tinha um caráter muito assim, ele deu parte da herança dele, para você sua biografia, não sei o que lá, tal. Só que você tem que fazer isso, assim, pensando o que você quer ser, né? Ou o que você quer fazer na vida. Ele evangelizou Aracaju todo, pronto. Ele foi um rapaz que saiu e evangelizou Aracaju todinho, parece que não teve rua de Aracaju que ele não passou. Se essa for a sua ideia, né? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Aí você... Por quê? Porque você vai fazer, você vai saber onde você está e aonde você tem que chegar.
né? Então eu tenho que chegar aqui, só que eu estou aqui, né? Se eu quero fazer isso, então, né? Se eu quero ser lembrado assim, então como é que eu faço para chegar lá? Não, irmão? Como é que eu faço para chegar lá? Isso é planejamento, né? O que é que eu faço para chegar lá? O meu sonho, ou o sonho de Deus para mim é aquilo ali. Aí você vai dizer assim, quando eu morrer, será que vou conseguir fazer isso, né? As pessoas vão dizer, ele conseguiu ser tudo tal, aquilo ali e tal. Ou não. A sua vida, Jesus falou, vale muito, vale mais que muito passarinho. É muito importante a sua vida, a minha vida. Cada pessoa tem uma importância singular, né? E a gente, às vezes, a gente mesmo não valoriza a gente. A gente não entende o papel que a gente tem a desenrolar na vida. E a vida passa, né? Rapidão, passa rápido pra caramba a vida, muito rápido. Passa rápido. E às vezes a gente passou, como eu já falei aqui de Cícero, né? Eu vivi de uma forma tal que não nasci em vão. Mais ou menos essa ideia. Será que Deus quer que você faça só o que você está fazendo? Você seja, sei lá, pai de família, não sei o que, você trabalha não sei aonde, aí se você achar que é isso, beleza, né? Ou você tem alguma coisa a mais. Então esse é um exercício, né, e aí tem a ver com confissão, né? É quando você não vai estar falando, mas você vai estar escrevendo, né? Ou você pode falar, ou grave, que tem, né? Porque a dificuldade de escrever, grave, pega o celular e grava, é seu, né? Fica só lá para você. Não precisa trazer se não quiser. Se quiser trazer e ler para a gente. Por quê? Você vai confessar e você vai se aprisionar. Aí eu vou dizer, você falou, senhor necrológico, você falou que você ia fazer isso. Você não está fazendo não. Brincadeira, né? Mas é mais ou menos por aí. Bora lá. Vamos lá? Uma frase, você tem essa frase interessante assim: a verdade não usada torna-se espiritualmente prejudicial para quem a conhece. A verdade não usada torna-se prejudicial para quem a conhece. Entenderam essa frase? Então às vezes a gente sabe, e crente sabe coisa pra caramba, crente, né? Mas não usa. Mas não usa. Sabe o que vai fazer? A verdade, é como se a verdade vem contra você, né? Parece que ela ganha autonomia, né? E ela vem contra você, a verdade. A verdade ela tem um poder, às vezes, vir contra você, né? É um negócio. Então, trabalho de confissão, valor, etc, né? Aí, você sabe a verdade, conhece a verdade, mas não usa ela. Espiritualmente, você vai prejudicar a sua vida. Põe. Precisa ver a verdade como uma ferramenta. Não adianta a gente ter uma ferramenta e não usar. Tem uma oportunidade de. A gente pode usar, né? Vamos usar a verdade, que é uma ferramenta. Eu considero a verdade como sendo uma das melhores ferramentas de Deus na nossa vida. A gente precisa utilizar a verdade. Que é para a verdade que a gente vai combater o quê? O pai da mentira. Isso. É aí onde a gente entra. E a vestimenta do discípulo cabe a verdade. E a gente precisa aprender a usar. Eu falei aqui na consagração, né? O versículo de João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Aí João 8:36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E alguém falou que na verdade a verdade é uma pessoa, não é uma coisa, né? Que a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade. Claro que a gente tem a verdade no sentido de quem está falando aqui, né? Qual é o problema da gente não se libertar? É a gente abrigar mentira, ou abrigar fingimento.
você não se liberta. Porque a verdade, ela não comunga com a mentira, né? Ela não é amiga da mentira. Então, se eu sou fingido, eu não vou ser liberto. É melhor você dizer bem assim: eu estou assim, né? Assumir com a confissão, né? Eu assumo que eu não estou legal, assumo tal, porque isso aí pode trazer libertação, porque você está abrindo, né? Você está abrindo as cadeias, né? A confissão, você traz liberdade. Traz liberdade. Não tá bom? Vamos lá, né? Já estamos chegando ao final. Então, aquele que me confessar, aquele que me negar. Negação é uma declaração, declarar não conhecimento ou ligação com alguém. Então, não sei, né? Não tenho ligação nenhuma. Foi o que ele falou: não tenho ligação nenhuma com ele, não conheço ele. Né? Quem foi que falou isso? Quem disse? Pedro. Então, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos, do meu Deus. E aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos do céu. Aí, quem negou Jesus, né? Pedro. Eu queria que você abrisse aí, para a gente encerrar, Lucas 22. O Evangelho de Lucas, irmão, é um evangelho. A gente às vezes, eu sou apaixonado por João, né? Mas Lucas também tem um negócio impressionante. Lucas parece que ele desceu para a nossa realidade do homem, né? João subiu para a realidade de Deus. Quem achou? Leia rapidão aí, depois ler o versículo todo. Então, 54 a 62. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Amém. Foi até 62, né? 62. Então, aí está o processo, né? O processo da negação, é aí o processo, né? O processo da gente se corromper, o processo da gente negar, né? Negar a verdade. Ter medo, né? Você percebe que está tudo ligado, né? A questão de temer, né? Como temer é perigoso, ele começou a ter medo, né? Não é nada assim fora do comum, não. Talvez você também sentisse, certo? A gente às vezes fica, Pedro, não sei o quê. Às vezes a gente, né, faz até pior, né? A gente sabe que ele corria risco de morrer mesmo. Então não é fácil. Falar é fácil, né? Ver os outros e falar dos outros é fácil. Aí você viver, mas a gente aprende. Se Deus deixou registrado, é para a gente aprender, para a gente se ligar, né? Vigiar, certo? Então a gente já sabe, o texto diz claramente que a primeira coisa para a gente negar a verdade é se afastar dela, né? É seguir de longe, é não assumir, é não confessar. Então, se você começar a seguir de longe, se você começar a ver Deus de longe, entendeu? Você começar a dizer, é ele, apontar para ele, é ele, você não, ele está aqui, né? Eu estou com ele aqui do lado. Você está correndo o risco de negá-lo, de se contradizer. Tem muita gente assim hoje, muito cristão, infelizmente, né? Eu digo que é cristão, só que é um problema, porque o cristão é um seguidor de Cristo, né?
E aí a pessoa é um seguidor de longe. Tem muita gente assim, não quer compromisso com o Senhor e nem com a igreja do Senhor, que é estranho também, certo? Mas as pessoas não querem compromisso, no geral. Uma turma muito grande, né? Foi uma das coisas que mais cresceu. Não sei se foi mais cresceu, mas cresceu muito do Brasil. Foram pessoas que seguem Jesus em casa, entendeu? De longe. Estava pensando, você vai na internet, tem coisa boa, irmão. Tem estudos excelentes, tem cultos supimpa, top, entendeu? Pregadores muito bons, de renome. Estava olhando, não vou dizer aqui, né? Mas a igreja, telão, nós temos um telão assim, tamanho desse negócio assim, você vê? Você fica, sabe, os olhos, né? Se enche, chega aquele telão assim, meu Deus do céu, né? Então, se você estiver aí ou você estiver só assistindo, bom, mas eu penso que você não está comprometido, né? E aí Pedro começou a seguir Jesus, mas seguiu de longe. Isso é claro, a gente está pegando um contexto da vida dele para trazer uma aplicação para a gente, né? Então, não pode seguir Jesus de longe. Pastor, com relação a essa parte, essa questão dos telões, dessa supositada coisa. Paulo, não lembro agora onde está, não sei se interesse, mas ele fala que seja que a pessoa quer aparecer, quer fazer alguma coisa, mas que o evangelho seja pregado. Então, por inveja, isso, exatamente. Mas que o evangelho seja pregado. É importante pregar o evangelho, isso é uma ferramenta boa. O problema não é quem está fazendo isso, o problema é quem está olhando. É quem está assistindo. Porque está se firmando uma coisa que. Talvez quem tem mais culpa, vou dizer assim mesmo, o mais errado, né, dentro desse contexto aqui, é quem realmente está seguindo. Às vezes ele fala assim, fulano de tal é corrupto, ou sei lá, não sei quem é ladrão. Mas você está seguindo o cara, seja que é ladrão, não vai, né, por aí, né? Então você talvez seja o mais responsável, mas o outro não deixa de ser, porque ele é um manipulador, entendeu? Então todos os dois estão errados, só que errado de forma diferente. Um está fazendo, tá fazendo uso, né, da inocência, entre aspas, que alguém já falou que a gente tem, né, tem uma teoria, né? Não sei se é uma ciência, uma teoria, não sei se eu vou dizer o nome certo, mas é reflexologia. A reflexologia, se eu estiver dizendo certo, né, o nome, é que você reflete aquilo que você quer, entendeu? Então essas igrejas estão assim porque as pessoas querem aquilo ali, então eles são o que as pessoas querem. Eu não sei se é uma teoria, certo? Isso tem certa verdade, ou seja, você reflete aquilo que você na verdade quer, então a pessoa se torna o que você quer e aí fica esse negócio, um alimentando o outro, né? Como eu falei, você vai ver um telão, bonito negócio, né? Eu quero estar olhando aquilo ali, quero estar participando daquele negócio ali. É errado isso? Não, né? Eu não sei as motivações, né? Aí fica uma coisa alimentando a outra, entendeu? Um erro alimentando o outro. Acho que é mais ou menos por aí, certo? Então, eu estou falando que tem que estar na igreja para estar seguindo a Cristo, né? A igreja é mais um lugar. Tem que estar em casa seguindo a Cristo, tem que estar na igreja, tem que estar na rua, tem que estar no trabalho, tem que estar na diversão, você tem que seguir a Cristo onde você estiver, né? Certo? Então, mas seguir de longe é problema, certo? É sem compromisso. Você não conhece alguém se você estiver longe dela. A gente já sabe disso. Você vai conhecer alguém se você conviver, se você comer 1 quilo de sal juntos. Ou seja, vai levar tempo para você comer 1 quilo de sal. Você vai conhecer, né? Um mês você vai gastar para comer 1 quilo de sal. Não sei que você esteja gostando muito de sal. Em um mês você e uma pessoa comer 1 quilo de sal. Tem gente que come, mas. Até porque, pastor, a gente tem amigos, porque a gente convivia, participava de coisas, tinha comunhão de coisas,
Porque nós estamos seguindo a Cristo e não vamos ter amigos e não vamos compartilhar com eles. A igreja faz parte. O isolamento não. E você se isola e fica sozinho. E o que acontece quando você se isola e fica sozinho? Quando Jesus foi para o monte, o que aconteceu? O inimigo encostou lá perto, ficou com medo de viver. Mas quando você está em comunhão, muitas vezes você entra numa certa situação e o seu irmão chega lá e diz, porque você tem que ter olhando para você, cuidando de você, exortando, admoestando. Quer dizer, é como se fosse o Espírito Santo estivesse ali junto com você e lhe dando orientação. Isso é a razão da comunhão e de estar na igreja. Você ficar afastado de longe não gera intimidade. Tem que ter intimidade com seu irmão e intimidade com Cristo. Aí ele vai reger, porque nós somos um corpo. Segunda coisa aqui que é um processo aceitar-se entre eles, né? Na verdade, tem a ver um pouco com o que eu estava falando, você sai daquele convívio que é bom e você vai ficar no meio de que você não deve. Né? Coríntios fala que as más conversações, ou outras versões, as más companhias, fazem o quê? Corrompem os bons. É verdade isso, irmão. Ninguém olha uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça da gente. Ninguém é incorruptível, intocável. Não existe ninguém, certo? Intocável, incorruptível. Não existe, na terra não existe. Só poderíamos aplicar isso a Cristo. Cristo é o único que andou no meio do pecado, pisou na lama e a lama não pegou nele. Mas se a gente andar, a gente corre riscos. Não tem nada a ver com evangelismo, não tem nada a ver, né? Tem a ver de você começar a partilhar das coisas de lá. Certo? A galera que estava ali estava querendo ver Jesus sofrendo mesmo. Ninguém estava ali dizendo assim, estava para salvar Jesus, não. A galera onde Pedro chegou era a galera que estava com uma curiosidade satânica para ver o que ia acontecer com aquele homem que dizia que era filho de Deus. Não estava ali com boas intenções, entendeu? Estava ali gente curioso e gente que queria o mal. Cuidado com isso, porque isso faz a gente se corromper. Quando a gente começa a partilhar da vida de meios que a gente não deve estar, não deve partilhar. Foi isso que Pedro fez, certo? Então ele começou a negar. A terceira coisa, ele negou que também tinha envolvimento com ele. Eu não conheço ele, não tenho envolvimento nenhum com ele. Não sei quem é ele, né? Não, você não sei quem é ele, não sei nem o que você está falando. É um perigo isso na vida da gente, né? Quem é Jesus? Sei lá. Quem é Jesus para você? O que ele fez na sua vida? Não fez nada não. Aí, certo? Quarta coisa, ele nega a identidade, né? Ele negou que ele era um deles. Ele negou que conhecia Jesus. Ele negou que ele era um dos de Cristo. Ele negou que ele era um de Cristo. Foi um negócio pesado, certo? Então ele negou a identidade dele. A sua identidade, ela é necessária, né? Quem você é. Quem você é. Isso é muito importante. Quem você é. Eu sou tal. Por último, ele negou o conhecimento, né? Ele negou que tinha relação, envolvimento, né? Negou que era dele e negou que conhecia ele. Rapaz, eu estou aqui de boa, assim, sei lá, eu vim aqui só para ver esses acontecimentos. O que aconteceu? Ele caiu, né? Na verdade, ele negou aquilo que Jesus falou, né? Você me negar diante dos homens, eu negarei você diante dos anjos dos céus. Claro que Pedro se arrependeu, né? A gente conhece a história, né? E se tornou, na verdade, um dos melhores discípulos do mestre. Certo? Ele tinha medo, né? Ele estava com medo. Estava com medo de morrer e também ele estava com desejo de ver o que estavam fazendo com Jesus. Ele não queria se identificar. Isso. Né? Perigoso isso, né? A tentativa, né? Agora isso é interessante. Você querer as coisas, olha uma lição que a gente pode aprender. Você querer as coisas sem querer pagar o preço pelas coisas, você corre risco. Então não queira
o que você não quer mesmo. Filosofando, né? O que você não quer mesmo. Ou seja, quando você quer algo, você faz qualquer coisa por aquilo ali. Entendeu? Então ele queria, mas não queria, né? É como tem gente que é assim, é curioso, só quer saber das coisas, quer saber da vida dos outros. É uma coisa que eu digo, para que você quer saber da vida dos outros? Para quê? Para que você quer saber da vida do irmão dos outros? Para que você quer saber? Tem gente que é uma desgraça, parece que quer saber da vida dos outros. Eu até lido, eu pelo menos nunca fui assim nem você. Eu nunca vou ficar cutucando ninguém para me contar os podres. Eu quero lá saber, não. Se acontecer, se for necessário, se a pessoa quiser, se houver um momento, é de Deus, né? Mas você vai ficar cutucando para saber. Até no discipulado, eu acho que você tem que fazer isso de forma sábia, né? Tem gente que também tem um discipulado aí que pega a pessoa e a pessoa vira aos avessos, né? Você tem que dizer assim, você tem que me contar. Foi o que você fez quando você era criança. E o que você fez quando você era discipulado? Isso pode vir de forma natural, porque a pessoa quer. E você está querendo, você percebe que existe um bloqueio, né? Mas você ficar cutucando a vida dos outros, para quê, irmão? É mais ou menos Pedro, né? Ele queria, mas não queria. Ou queria, mas não estava disposto a pagar o preço. A gente tem que aprender isso, né? Quer Cristo? Você quer Cristo mesmo? Quer. Aí ele fala, pega a sua cruz, né? Renuncia a si mesmo, bota a cruz nas costas, me siga, né? A gente sabe disso. Siga para onde? Quando é que você vai com a cruz? Você vai para o Calvário. Vai botar a cruz para ficar passeando na rua? Não, está dizendo, pega a sua cruz e me siga. Me siga para onde? Para o Calvário. Porque cruz é lugar de Calvário. Ou seja, vamos morrer comigo. Vai dizer, essas coisas que a gente tem que, né, botar na cabeça. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Encerramos por hoje. A gente vai continuar. Lucas 12. Tem muita verdade em Lucas 12 sobre a vida, né? E a vida do discípulo. Glória a Deus. Faça o exercício do Necrobot, se você quiser. Eu acho que é bom. Mesmo que não queira trazer para a gente, né? Para não contar a sua vida, seus sonhos. Mas se você achar que é legal, acho que é bom. Para você, eu acho que é bom, certo? Quando você morrer, aí a sua cartinha está lá guardada, seu histórico. Aí alguém vai pegar, olha o que ele disse que ia ser, ele conseguiu. Dizem os homens acerca de mim. Vamos orar, amém. Coloque-se diante do Senhor, né? E diga, Deus, eu preciso tanto de Ti. Quando a gente fica estudando a palavra, escuta uma mensagem, sempre fica aquele negócio, a gente sempre fica, parece que bota uma interrogação na vida da gente, né? Sempre vai ser assim. Isso é bom. Se você chegasse assim, não, tá tudo certo, não preciso mudar nada, eu já estou 100% e tal, talvez fosse ruim. Mas quando você diz, rapaz, eu não pensei assim, né? E esse negócio é assim mesmo, né? E vai até lá, é tão assim como eu não pensei que ia tão longe, pensei que era uma coisa mais fácil, tá? Isso é bom, né? A verdade, ela é uma luz. Querido Deus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui mais uma vez, ó, Pai, estudando a tua santa palavra, a maravilhosa palavra do Senhor, querendo, Senhor, como nosso propósito, viver aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente professa. A gente quer viver, Deus, de uma forma, como eu digo, sobrenaturalmente natural. Ó Deus querido, vivendo de boa, e aí as coisas de Deus começam, essa vida especial que é a vida do Espírito, ó Deus querido, tomando forma. Abençoa cada um que veio, Senhor, nesta noite. Pai querido, em nome de Jesus, e ilumina mais a Tua palavra para nós. É a nossa oração. Abençoa esta noite, abençoa a nossa vida, Pai, abençoa a nossa família, abençoa nossa história. Ó Pai querido, em nome de Jesus, te damos graças. Amém. Deus abençoe.